Fala mais uma vez para mim, Senhor. Continua trabalhando na minha vida a partir dessa pregação, Senhor, a partir desses meus dois irmãos. Eu quero te pedir mesmo, Espírito Santo, se derrama, Senhor, sobre o Círio. Se derrama mais uma vez sobre a Cátia, Senhor. Traz para a minha vida, Senhor, a partir desses irmãos, palavras claras, direções claras para a minha vida, Senhor. Espírito Santo, enche esses meus irmãos, para que eles possam transbordar vida a partir da tua palavra para mim, Senhor. Alcança, Senhor, o cansaço, Senhor. Age no cansaço físico, Senhor. Restabelece, Senhor, as forças, Senhor, desses meus irmãos, Senhor, para que eles possam se manter firmes até para cumprir a missão que você mesmo nos deu. Venha, Espírito Santo. Vinda, Espírito Santo, nós te pedimos. E debaixo da tua proteção, ó doce Mãe de Deus, nós colocamos o Círio, a sua esposa, a Cátia, e todo esse momento pedimos, intercede, Mãezinha, por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia. Welcome to the last day of the Golden Jubilee Conference. Bem-vindos ao primeiro dia do Congresso do Jubileu de Ouro. I think there is too much of noise. Desculpa, gente, eu falei primeiro dia, é o último dia do Jubileu de Ouro. Acho que eu queria que fosse o primeiro ainda. Maravilhoso. I have a question for you. A question. Eu tenho uma pergunta para vocês. On the last day of the conference, No último dia deste congresso, as you celebrate the Golden Jubilee, a celebrarmos esse Jubileu de Ouro, what is your expectation? qual é a sua expectativa? What are you expecting today? O que vocês estão esperando hoje? No O quê? expectation. No, nothing. Nada? Nesse dia. Eu não entendi porque está todo mundo falando. Alguém levanta e fala. Okay, but the Holy Spirit has an expectation. Mas o Espírito Santo tem uma expectativa. The Holy Spirit wants all of you to experience a new Pentecost today. O Espírito Santo deseja que todos vocês experimentem um novo Pentecostes hoje. Do you believe this? Vocês creem nisto? That each one of you, your families, your communities are going to experience a new Pentecost today. Olha, que cada um de vocês, que a família de vocês, que a comunidade de vocês experimentem o novo Pentecostes hoje. We are going to just read what happened at the first Pentecost in Acts chapter 2, verse 1 to 4. Atos capítulo 2, versículo 4, nós vamos ver o que aconteceu no primeiro Pentecostes.
Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavras do Senhor. This is the cenacle, the upper room. Esse é o cenáculo, a sala superior. And you are going to experience the same Pentecost that the 120 disciples experienced. Vocês vão experimentar o mesmo Pentecostes que os discípulos experimentaram. Let me ask you another question. Eu vou fazer uma outra pergunta agora para vocês. You know, during our prayer of the Apostles' Creed, we recite, I believe in the Holy Spirit. Vocês sabem, na oração do credo apostólico, nós fazemos nós dissemos a seguinte coisa: I believe? I believe in the Holy Spirit. Eu creio no Espírito Santo. But do you really believe in the Holy Spirit? Mas você realmente crê no Espírito Santo? St. James tells us that faith without work is useless. São Tiago nos diz que a fé sem obras é inútil. So do you believe in the Holy Spirit? Então vocês creem realmente no Espírito Santo? Okay, then I have 3 more questions to you. Então eu tenho mais 3 perguntas para vocês. And after answering these 3 questions, we are going to pray for the baptism in the Holy Spirit. E depois de vocês responderem essas 3 perguntas, então nós iremos orar pelo batismo no Espírito Santo. The first question is, who is the Holy Spirit for you? E a primeira pergunta é: quem é o Espírito Santo para você? Where is the Holy Spirit in your life? Onde está o Espírito Santo na sua vida? And what has the Holy Spirit done for you? E o que o Espírito Santo fez e tem feito por você? You know, for many of us to relate with the Holy Spirit is not easy. Para muitos de nós, nos relacionarmos com o Espírito Santo não é tão fácil. The Hebrew word is ruha, A palavra em hebraico é ruá, which means wind or breath. que significa sopro ou vento. We refer to the Holy Spirit as the living water, Nós nos referimos ao Espírito Santo como a água viva, as fire, como fogo, as the dove. como uma pomba. It is easy for us to relate with the God the Father. É muito fácil nos relacionarmos com Deus Pai. It is easy for us to relate with God the Son. É muito mais fácil também nos relacionarmos com Deus Filho. But some of us find it really difficult to relate with the wind or with the dove or with the fire. Mas para muitos de nós é difícil nos relacionarmos com o sopro, com o vento ou com a pomba. But these are the symbols of the work or the mission of the Holy Mas Spirit. estes são símbolos do trabalho ou da missão do Espírito Santo. So the Holy Spirit is a person. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, The third person of the Trinity. a terceira pessoa da Trindade. So for me and you, the Holy Spirit has to be a person with whom you relate. Para mim e para você, o Espírito Santo tem que ser uma pessoa
com a qual nós nos relacionamos. Now the second question is, where is the Holy Spirit in your life? E a segunda pergunta é: onde está o Espírito Santo na sua vida? You say you believe in the Holy Spirit. Você diz que você crê no Espírito Santo And you have received the Holy Spirit. e que você recebeu o Espírito Santo. So what is the place of the Holy Spirit in your life? Então, qual é o lugar do Espírito Santo? Que lugar ele ocupa na sua vida? Most of us do not live fully the scope of the Holy Spirit. Muitos de nós não vivemos plenamente de acordo com o Espírito Santo. You know, when Jesus spoke to us at the Last Supper discourse about the Holy Spirit, Quando Jesus fez o discurso sobre o Espírito Santo na última ceia, and he said in John 14:18, ele disse em João 14, versículo 18: I will not leave you orphaned. eu não os deixo órfãos. And in John 14:16 he said, Em João 14:16 ele diz: I will ask the Father, eu rogarei ao Pai, and he will give you another advocate, e ele vai dar a vocês um outro paráclito, um outro advogado. During the Last Supper discourse, Durante esse discurso da última ceia, Jesus referred to the Holy Spirit as Paraclete Jesus five times. Jesus se refere ao Espírito Santo como Paráclito. Now, in Greek, I see that in Portuguese it is Paraclito, Yes. but in Greek also they say Parakletos. Mas em grego eles falam Parakletos. Can I have somebody to volunteer to come up? One person. Eu posso, quer dizer, alguém pode vir aqui? Uma pessoa só poderia, por favor, vir aqui? There is a woman there. Yeah. Okay. Now, I want to explain to you what is Parakletos. E eu quero explicar para vocês o que é Parakletos. Parakletos is somebody who accompanies you by your side. O Parakletos é alguém que te acompanha lado a lado. What is your name? Cleide. 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 Now, this is Cleide and the Holy Spirit. Então essa aqui é a Cleide e eu sou o Espírito Santo. Vamos ver. So Cleide has the Holy Spirit. A Cleide tem o Espírito Santo. And she has the Holy Spirit as the Parakletos. E ela tem o Espírito Santo como Parakletos. So what does it mean for Cleide? O que significa isso para a Cleide? She is going around and the Holy Spirit is with her. Ela está caminhando e o Espírito Santo sempre ao lado dela. You know, when Jesus said Parakletos, Quando Jesus disse Parakletos, this is what he meant ele quis dizer o seguinte: for you and me, para você e para mim, that just as we were walking together, que nós temos que trabalhar juntos. the Holy Spirit is to walk with you, to live with you, to stay with you forever. Ele quis dizer que nós temos que agir juntos, que o Espírito Santo tem que ficar conosco, caminhar conosco, viver em nós para sempre. When Jesus said Parakletos, Quando Jesus disse Parakletos, he meant the Holy Spirit is going to be a helper, ele quis dizer que o Espírito Santo será um auxílio, uma ajuda para nós. the Holy Spirit is going to be an advocate, O Espírito Santo será o nosso advogado. the Holy Spirit is going to be a counselor, O Espírito Santo será o nosso conselheiro. the Holy Spirit is going to be a comforter. O Espírito Santo irá nos confortar. Are you experiencing the Holy Spirit? Você experimenta o Espírito Santo? Sim. Thank you. Yes. Now, friends, Jesus also said Amigos, Jesus também disse that John chapter 14, verse 26, João capítulo 14, versículo 26. that the João Holy 14. Spirit is also a teacher.
que o Espírito Santo também é um mestre. This is very important for you and me. Era o que ele queria para mim e para você, um professor, um mestre. João capítulo 14, versículo 26. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavras do Senhor. Amen. Is the Holy Spirit a teacher for you? O Espírito Santo é um mestre para você? You know, I can testify, if I am preaching to you today, it is the Holy Spirit who has given me these insights. Eu posso testemunhar que se eu estou aqui pregando para você hoje, para vocês hoje, é porque o Espírito Santo me inspirou tudo o que eu estou dizendo. You know, I have traveled to 80 countries teaching on the topic of intercession. Eu já percorri 80 países pregando sobre o tema da intercessão. I did not know anything about intercession. Eu não sabia nada sobre intercessão. But it is the Holy Spirit who taught me. Foi o Espírito Santo que me ensinou. Because I could not find any good book to refer regarding this topic of intercession. Porque eu não encontrava nenhum livro com um conteúdo considerável sobre esse tema da intercessão. When the Holy Spirit started teaching me, I started writing about intercession. Então o Espírito Santo começou a me ensinar e eu comecei a escrever sobre a intercessão. So I wrote my first book on intercession, which is also translated into Portuguese Então by Katia. Eu escrevi o meu primeiro livro, que foi traduzido inclusive para o português. It has been translated into 17 major languages of the world. E esse livro já foi traduzido em 17 das línguas mais faladas do mundo. Why I am saying this is, I knew nothing about intercession. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu não sabia nada sobre intercessão. I could not get any good teachings on intercession. E não conseguia nenhum ensino bom sobre a intercessão. But day by day, the Holy Spirit was teaching me a lot of insights into intercession. Mas dia após dia o Espírito Santo foi me ensinando e me deu várias inspirações sobre a intercessão. Then I wrote the second book on intercession called Prophetic Intercession. E nós vamos escrever então o segundo livro chamado Intercessão Profética. It has been translated into Portuguese by the Casanova community. Foi traduzido para o português e publicado pela comunidade Canção Nova. O primeiro pela editora RCC Brasil e o segundo pela editora Canção Nova. Friends, what I am trying to say is this. Amigos, o que eu estou tentando dizer para vocês é o seguinte: We say we believe in the Holy Spirit. nós precisamos acreditar no Espírito Santo. We say we have received the Holy Spirit. Nós dissemos que a gente recebeu o Espírito Santo. But let me tell you, most of us are not living fully the grace of the Pentecost. Mas o que acontece é que a maioria de nós não vive plenamente a graça do Pentecostes. And today I want you to go back to your homes with a conviction that you are going to live and experience this baptism in the Holy Spirit. Mas hoje eu quero que vocês voltem ao compromisso que vocês fizeram para que a essa experiência, para que vocês vivam a partir de agora plenamente no Espírito Santo. Amen. Now I want to tell you about a saint of the Holy Spirit. Agora A saint of the Holy Spirit. eu quero falar para vocês sobre
algo que o Espírito Santo disse. I don't know if you have heard the name of this saint, Saint Philip Neri. Sim, ele quer falar agora também, falando do Espírito, falar de um santo, que eu não sei se vocês conhecem, creio que sim. São Filipe. Yeah. Amém? You know, when he was a youth, Quando ele era jovem, in 1544, e em 1544, on the Saturday of Pentecost, no século do Pentecostes, in Rome, he was praying in the catacomb. ele rezava em Roma nas catacumbas. And as he was asking the Lord to give me the Holy Spirit, E a orar, no momento em que ele orava pedindo a Deus o Espírito Santo, a ball of fire came towards him. uma bola de fogo veio em direção a ele. This ball of fire entered into him through his mouth. Essa bola de fogo entrou pela sua boca, It went and rested in his chest, in his heart. e essa bola de fogo chegou até o seu coração, permaneceu no coração, na região do coração. Then his heart got enlarged. Então o coração de São Filipe Neri cresceu, ampliou. You know, his heart bulged outside. O coração dele ampliou tanto que ele se colocou para o lado de fora, parte do coração. Two of his ribs broke. Duas das suas costelas quebraram, And it is said, throughout his life, e ele disse, he had the Holy Spirit with him. durante toda a sua vida que ele tinha o Espírito Santo com ele. Later he became a priest. Depois ele se tornou um sacerdote. And if he was sitting in a room, people could hear his heartbeat. Heart would be beating so loud, people could hear it because the Holy Spirit was there. E quando ele estava numa sala, por exemplo, sentado por algum propósito, as pessoas escutavam o coração dele batendo de tão alto que batia, porque o Espírito Santo estava lá no coração dele, pulsando no coração dele. I am praying that you and I experience that kind of a Pentecost. E eu oro para que eu e você experimentemos nesta quantidade o espírito de Pentecostes. A Pentecost that you are able to live every day, every minute. Em Pentecostes você experimenta isso todos os dias, em todos os minutos. Amen. Amém? So my third question is, Minha terceira pergunta é: what has the Holy Spirit done to you? o que o Espírito Santo tem feito para você e em você? Friends, there is something wrong with the charismatics. Irmãos, amigos, tem alguma coisa errada com os carismáticos. Because every retreat, every conference, you have the prayer for baptism in the Holy Spirit. Porque em todo encontro, todo retiro, todo congresso, nós oramos pelo batismo no Espírito Santo. But we do not understand the seriousness of what we are doing. Mas nós não compreendemos a seriedade do que nós estamos fazendo. Receiving the Holy Spirit is not that simple. E se receber o Espírito Santo não é assim tão simples. Before his ascension, Jesus told the disciples, Antes de sua ascensão, Jesus disse aos discípulos, Acts chapter 1 verse 8, Atos capítulo 1, versículo 8. when the Holy Spirit comes, you will receive power. Quando o Espírito vier, vocês verão o poder. When Jesus used that word, you know the Greek word for power is dunamis. Vocês sabem que quando Jesus usou essa palavra, né, poder, força,
Em grego, essa palavra é dínamos. What is dunamis? What is dynamite? O que é dinamite? O que é dínamos? I hope you understand in Portuguese the dynamite. Vocês entendem o que é dinamite em português, claro, ele está perguntando. Claro. Dynamite is something that explodes. A dinamite é algo que explode. So what did Jesus tell us? O que Jesus quer dizer com isso para nós? When you receive the Holy Spirit, you are going to receive a dynamite. Quando você receber o Espírito Santo, você vai receber uma dinamite. And that dynamite cannot remain there, it has to explode. E essa dinamite não pode ficar guardada lá no coração de vocês, ela tem que explodir. And Jesus also said, E Jesus também disse, once you receive the dynamite, uma vez que você receber a dinamite, you are going to be my witnesses. vocês serão minhas testemunhas. Now, the word witness Aí a palavra testemunhas, in Greek is marthus. e em grego é matus. What is meant by marthus? E o que significa isso, matus? It is not simple witness, it is becoming a martyr. Matus significa não somente ser uma testemunha. No grego, a palavra testemunha é não só ser uma testemunha, mas é ser um mártir. So, what Jesus told is something very dangerous. Dangerous. Yes. O que Jesus disse foi algo muito perigoso. Because Jesus said, you will receive the Holy Spirit and you will be dynamites. Então Jesus disse, quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês serão como dinamites. And you are going to become martyrs. E vocês se tornarão mártires. I can see from your face you are not very happy. Estou vendo aqui pelo rosto de vocês que agora vocês não ficaram muito felizes. Okay, now that is the promise. Essa é a promessa. And that is the Holy Spirit you and I are going to experience today. E esse é o Espírito Santo que vocês vão experimentar hoje. Yeah, you are right, yes. Você está certa, irmã. Now, friends, Amigos, you know, when the charismatic renewal started in 1967, quando a renovação carismática católica começou em 1967, there was a lot of suspicion in the church. havia muita desconfiança na igreja. So it was only in 1975 Então foi somente em 1975, after 8 years, depois de 8 anos, that the charismatics could have a conference in Rome. que os carismáticos puderam ter um congresso em Roma. So Pope Paul VI was there that time. Então estava presente o Papa Paulo VI. So after the day of Pentecost, Pope Paul VI addressed 10,000 charismatics in 1975. Então, depois do dia de Pentecostes, houve então um encontro com o Papa Paulo VI e já haviam lá presentes 10.000 carismáticos. So when the Pope addressed the charismatics, he said, Então, quando o Papa Paulo VI se dirigiu aos carismáticos, ele disse: this morning in the breviary, as I was praying, there was this song by Saint Ambrose. Ele disse que havia lido o breviário pela manhã, Papa Paulo VI, e havia esta frase de Santo Ambrósio. And he quoted from Saint Ambrose, E ele citou de Santo Ambrósio, citou essa
essa frase, essa declaração de Santo Ambrósio. And he said, let us drink the sober intoxication of the Spirit with joy. Vamos viver essa soberana intoxicação, essa super intoxicação do Espírito Santo com alegria. And Pope Paul VI told the charismatics, E o Papa Paulo VI disse aos carismáticos let this be your motto. que isso seja a direção de vocês. A gente fala no português uma palavra em inglês que é o slogan. Isso tem que ser o nosso slogan, tem que ser a frase da nossa vida, o nosso direcionamento. Viver a sóbria intoxicação do Espírito Santo. So the Pope told us, you charismatics, your motto should be to drink the sober intoxication of the Spirit with joy. Vocês têm que viver essa sóbria intoxicação do Espírito Santo com alegria. And St. Paul speaks something similar. E São Paulo fala algo similar ao que o Papa Paulo VI mencionou. In Ephesians chapter 5 verse 18. Efésios capítulo 4, versículo 18, Sérgio vai proclamar. Ephesians 5:18. Efésios 5, 18. 5:18. Efésios 5:18. Não vos embriaguei com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Palavras do Senhor. So St. Paul is telling, do not get drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. São Paulo está dizendo, não fiquem embebedados de vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Also, Cardinal Raniero Cantalamessa wrote a book, Cardeal Raniero Cantalamessa escreveu um livro and he called it Sober Intoxication of the Spirit. onde ele fala dessa sóbria intoxicação do Espírito Santo. So now, what are these holy men telling us? O que esse homem santo está dizendo para nós? They are comparing two things. Eles estão comparando duas coisas: Getting drunk with wine ficar com vinho and getting intoxicated with the Spirit. e ficarmos intoxicados do Espírito Santo. So, what is the relationship between the two? Qual é a relação entre as duas coisas? Now, when you get drunk with wine, Quando você fica bêbado em razão do vinho, when you drink it, it goes to your abdomen. quando você bebe o vinho, ele vai direto para o seu abdômen But does it stay there? e ele fica lá. It does not stay there. Ele está perguntando, o vinho fica lá no abdômen? Não, ele não fica. It flows into every cell of your body. Então ele vai atingindo as células do seu corpo, It influences you. de maneira que isso vai influenciando o seu corpo, atinge The way you walk, a maneira como você caminha, the way you talk, a maneira como você fala, your thoughts, seus pensamentos, your actions. suas ações. So St. Paul and St. Ambrose are comparing that with being intoxicated with the Spirit. Então São Paulo e também Santo Ambrósio estão comparando esse estado de alguém que está bêbado de vinho com a intoxicação do Espírito Santo. So when you experience the baptism in the Holy Spirit, Então quando você experimenta o batismo no Espírito Santo, it is an intoxication of the Spirit, é uma intoxicação, ou seja, ficamos tomados do Espírito Santo. just as the intoxication with the wine. Exatamente como a intoxicação pelo vinho. The Holy Spirit does not stay in your heart. O Espírito Santo, ele não fica só no coração. The Holy Spirit gets into everywhere, every part of your body, your thinking, your actions. O Espírito Santo passa a tomar posse de todo o nosso corpo. E aí nos nossos pensamentos, nas nossas ações, ele começa a influenciar
tudo em nossa vida. I told you that we do not live the full scope of the Holy Spirit. Eu falei para vocês que nós não vivemos sob a graça completa, plena do Espírito Santo. We say the Holy Spirit is a helper. Nós dissemos aqui que o Espírito Santo é um ajudador, um auxiliador. And we think the Holy Spirit helps us to pray. E nós achamos então que o Espírito Santo vem em auxílio, nos ajuda a orar. I tell you, it is wrong. Eu digo para vocês, isto é errado. The Holy Spirit is not helping you only to pray, Porque o Espírito Santo não nos ajuda somente no momento de oração. if you have received the Holy Spirit, Se você recebeu o Espírito Santo, He becomes a helper in every area of your life. ele se torna o seu auxiliador em todas as áreas da sua vida. Are you passing through depression? Você está passando por depressão? Are you having financial struggles? Está tendo dificuldades financeiras? Is your business not going well? O seu negócio, a sua empresa não está indo bem? Are you out of your job? Você perdeu o emprego? Are you not good in studies? Você não está indo bem nos seus estudos? Are you having a broken family? Você está tendo um problema de família? Are you addicted to pornography? Você está viciado em pornografia? Are you addicted to the other sins? Você está viciado em outro tipo de pecado? Are you in a state of bondage? Você está num estado de estar amarrado a alguma coisa? The Holy Spirit is there to help you. O Espírito Santo está aí para te ajudar. If He doesn't help, if He doesn't help, E Ele realmente vem e ajuda. you are not living fully the scope of the Holy Spirit. E se você não está vivendo a partir dessa ajuda do Espírito Santo, simplesmente você não está vivendo a graça em plenitude. The Holy Spirit does not stay in the chapel alone to help you to pray. O Espírito Santo não fica na capela sozinho para te ajudar a orar. Ele não pode ficar sozinho na capela. The Holy Spirit travels with you to your office. O Espírito Santo, To your office. O Espírito Santo está lá também no seu escritório, no seu local de trabalho. The Holy Spirit goes with you to your business. O Espírito Santo vai até você para você trabalhar na sua empresa, vai com você. The Holy Spirit helps you in your relationships. O Espírito Santo te ajuda nos seus relacionamentos diários. The Holy Spirit helps you in your fight against addictions. O Espírito Santo te ajuda na sua luta contra os vícios. That is what Saint Paul and Saint Ambrose meant when they said about the sober intoxication of the E é Spirit. exatamente disso que tanto São Paulo quanto Santo Ambrósio falaram sobre essa sóbria intoxicação do Espírito Santo em nossas vidas. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Yesterday, I told you the most difficult moment I had in my life. Ontem eu falei para vocês do momento mais difícil que eu já passei na minha vida. That was a time when I was holding the dead body of my wife in my arms. E esse foi o momento em que eu segurei o corpo morto da minha esposa em meus braços. As a human being, I should have been broken. Como ser humano, eu deveria estar arrasado, com o coração partido. But at that tragic moment, Mas naquele momento trágico, it is the Holy Spirit who helped me. foi o Espírito Santo que veio em meu auxílio. Friends, Amigos, we need to realize. nós precisamos compreender. We need to realize the potential of the Holy Spirit. Precisamos compreender a potência do Espírito Santo. We need to live
fully the potential of the Holy Spirit. Temos que viver essa potência, esse poder em plenitude, completamente. That is the Lord asking you today. E é isso que o Senhor está pedindo a cada um de nós hoje. Amen. Amém? So, in a short time, we are going to pray for baptism in the Holy Spirit. Temos agora um pouquinho de tempo e nós vamos orar pelo batismo no Espírito Santo. You have received the Holy Spirit before. Vocês já receberam o Espírito Santo antes, amém? You are going to pray again for a baptism in the Holy Spirit. Agora vocês vão orar mais uma vez pelo batismo no Espírito Santo. What I was trying to do is to remind you that the Holy Spirit comes with a purpose. O que eu estava tentando recordar a vocês aqui nessa pregação é que o Espírito Santo vem, e ele vem com um propósito, com um objetivo. You know, Saint Thomas Aquinas explained the baptism in the Holy Spirit in his theological, that book Summa Theologica. São Tomás de Aquino explicou a função do Espírito Santo no livro que ele escreveu no trabalho Suma Teológica. He did not use the word baptism in the Holy Spirit. Ele não usou a palavra batismo no Espírito Santo. He said like this: Ele disse o seguinte: when the Lord wants to advance a person, quando o Senhor quer se aproximar, se dirigir a uma pessoa, now listen carefully. ouçam atentamente a isso. You need to understand why you are going to experience the baptism in the Holy Spirit. Porque vocês precisam compreender agora por que vocês receberão mais uma vez o batismo no Espírito Santo. Saint Thomas Aquinas said, São Tomás de Aquino disse: when the Lord wants to advance a person in virtue, holiness, quando o Senhor quer se dirigir a uma pessoa em santidade, or in a mission or ministry, ou se dirigir e chamar uma pessoa, escolher para um ministério ou para uma missão, the Lord sends a new coming of the Holy Spirit. quando o Senhor tem um propósito, um objetivo para alguém, seja para um ministério, para uma missão, o Senhor envia novamente o seu Espírito Santo. So instead of baptism in the Holy Spirit, Saint Thomas Aquinas uses that word, a new coming of the Holy Spirit. Então, ao invés de falar batismo no Espírito Santo, São Tomás de Aquino usou a expressão uma nova vinda do Espírito Santo. So he's explaining the reason why is the Holy Spirit being given to us today. Então, São Tomás está explicando por que o Espírito Santo virá novamente a nós hoje. Because the Lord wants to advance you in a virtue or holiness. Porque o Senhor quer que cada um de nós faça um caminho de santidade. The Holy Spirit, the Lord wants to advance you in ministry or mission. O Senhor quer fortalecê-los para um ministério, ou para o que vocês já exercem, ou para uma missão, uma nova missão. That is why the Lord is sending the Holy Spirit afresh on you. E é por isso que o Senhor vai enviar o seu Espírito Santo para renovar vocês, todos nós. The Lord wants you to live the grace of the Jubilee. Porque o Senhor quer que vocês vivam, experimentem a graça deste jubileu. So are you ready? Vocês estão prontos? This is not a simple baptism in the Holy Spirit. Isso aqui não vai ser um batismo simbólico, só dos nossos lábios. This is a baptism in the Holy Spirit with a mission. E esse será um batismo no Espírito Santo com uma missão. You need to go back and live the baptism in the Holy Vocês Spirit. têm que sair deste congresso e viver o batismo no Espírito Santo. Amen. Amém? So shall we pray for baptism in the Holy Spirit? Podemos orar pelo batismo no Espírito Santo? Yes. Okay, please stand. Por favor, levantem. You know, we
we are going to take a hymn to the Holy Spirit. Vamos cantar uma canção ao Espírito Santo. Sorry, before that, I'm going to show you a small video. Mas antes disso, eu vou mostrar um pequeno vídeo para vocês. The media team, just play that video on the screen. Sim, por favor, a equipe disponibilizar agora o vídeo na tela. This is just a short video of what happened in the upper room. E é um pequeno vídeo do que aconteceu no andar superior do cenáculo. This is with the audio. They need to play with the audio. Isso. Yeah. Okay. And this is what is going to happen here. É o que vai acontecer aqui daqui a pouquinho. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our bread. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. Eles estão rezando o Pai Nosso, irmãos. Continuam rezando o Pai Nosso. Agora eles estão orando em línguas. So friends, what you saw, We can leave this place. what you saw on the screen Eles estão dizendo. His word. is what you are going to experience over here. É o que a gente vai experimentar agora. Glória a Deus. Que coisa linda e forte. Deus seja louvado. It is the same Holy Spirit. É o mesmo Espírito Santo. And this is the cenacle, the upper room. E esse aqui é o cenáculo do andar superior de Jerusalém. And you know, the word of God says the disciples were of one accord. A palavra diz que os discípulos, fiquei emocionada, estavam lá invocando. So as we are going to pray for a new outpouring of the Holy Spirit, Ao orarmos por um novo derramamento do Espírito Santo, let us hold our hands like this. vamos também segurar as nossas mãos assim, como os apóstolos. All of us together Todos juntos, de mãos dadas, as one family. As one como family. uma única família. This is the cenacle. Este é o cenáculo agora. This is the upper room. Este é o andar superior. And you are going to experience what you witnessed on the screen. Vocês vão experimentar agora o que vocês testemunharam aqui na tela. Let us desire for the Holy Spirit. Vamos decidir agora pelo Espírito Let us Santo. ask the Lord to pour out His Spirit upon us once again. Vamos pedir ao Senhor que derrame o seu Espírito Santo mais uma vez sobre nós. Cantando.
Vamos começar a orar em línguas. Amen. Amen. Amém. The first two sentences in the Bible, in the book of Genesis, Duas frases da Bíblia no livro de Gênesis. it speaks of all the darkness in the world. Havia escuridão em toda a terra. There was total emptiness. Havia total vazio. There was lot of chaos and confusion. Havia muito caos e confusão.
And that is the time the Holy Spirit started hovering over that world of confusion. E foi quando o Espírito Santo começou a soprar sobre aquele mundo em confusão. So what we see in the book of Genesis chapter 1 verse 1 and 2 could be in you, in your mind. Talvez o que a gente vê em Gênesis capítulo 1, versículo 1 seja o que esteja em nossas mentes. Are we passing through turbulent times? Estamos passando por tempo de tribulações, turbulentos. Is there a lot of confusion in my life? Há muita confusão na minha vida. Am I broken? Eu estou quebrado, com o coração partido. Then the Holy Spirit is coming. E é assim que o Espírito Santo vem. He was hovering over you as you are praying in tongues. Ele estava aqui, voando, soprando sobre cada um de vocês, enquanto vocês oravam em línguas. Ele estava pairando sobre cada um de nós. He was ministering to each one of you. Ele estava ministrando sobre cada um de vocês. But we want to personalize this experience. Mas nós queremos personalizar, individualizar esta experiência. So the music ministry is going to take a song to the Holy Spirit. Então o Ministério de Música vai cantar uma música ao Espírito Santo. And you are going to turn to a person next to you, E você vai virar-se para a pessoa ao seu lado. 2 by 2. Vão ficar 2 a 2. And you are going to pray that the other person may experience a new Pentecost. E você vai orar agora para que essa pessoa experimente um novo Pentecostes. You can hold the hand, you can place your hand on the shoulder Pode as you colocar a like. mão no ombro, segurar a mão, o que você achar melhor. So pray for each other. Então orem agora uns pelos outros. You are praying the other person will experience a new Pentecost. Para que essa pessoa, olha, a oração ela é dirigida. Orar para que essa pessoa receba um novo Pentecostes. After praying over, you can make a sign of the cross on the forehead. Depois que você orar, você vai fazer o sinal da cruz na testa desta pessoa. You can congratulate each other by giving a hug at the end. E terminar dando um abraço. Amém? So we start praying. Podem começar a orar. Amen. Amen. Amém. Amém.
So just make a sign of the cross and Fazer o bless the other sinal da person. cruz na testa do irmão. And you have Dá all abraço. experienced. You have all experienced the baptism in the Holy Spirit. Agora vocês fizeram uma nova experiência do Espírito Santo. Amém? So once again, as a community, we want to thank the Holy Spirit. Mais uma vez, em comunidade aqui, queremos pedir ao Espírito Santo. Join your hands together. Segurem as mãos, assim, unidos. This is the state of Pernambuco. Esse é o estado de Pernambuco. So you are going to thank the Holy Spirit. Você vai agradecer agora ao Espírito Santo. And you are going to promise to the Holy Spirit. E você vai prometer ao Espírito Santo. I am going to live the baptism in the Holy Spirit. Eu vou viver o batismo no Espírito Santo. You- Prometa isso a Ele. Prometa, eu vou viver. You are going to be a paracletos for me from today. Vocês, de hoje em diante, serão paraclitos. Amen. Caminhando com o Espírito Santo, o paraclitos. Braço no braço, mão na mão. Glória a Deus, obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus. Continua aplaudindo o Espírito Santo. Porque Ele está aqui no nosso meio, em nosso coração.